Shalom Adonai, a graça e a paz do Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Você, meu irmão e minha irmã, que está espalhado por esses quatro cantos deste planeta chamado Terra, seja bem-vindo. Entra no ar, Momento da Palavra, um culto transmitido ao vivo para chegar até você e a sua família, a sua casa, a palavra de Deus, a palavra que salva, liberta, cura, restaura, prospera, ressuscita, alegra, traz paz e esperança. Meu irmão e minha irmã, Jesus Cristo de Nazaré continua sempre intercedendo por mim e por você. As nossas orações, os nossos pedidos, as nossas súplicas, nossas petições. Quando nós pedimos ao Filho, o Pai nos responde. Eu não sei o que você apresentou a Deus. Eu não sei qual foi o seu pedido de oração. Eu não sei qual foi o teor da carta que você escreveu para Deus. Mas você fez uma carta e pediu que Jesus levasse as suas orações, a sua carta até o Criador, o Deus de Israel. Então, Deus leu a sua carta. Deus leu o seu clamor. Deus viu o que você escreveu, mesmo com lágrimas ou sem lágrimas. A sua carta chegou nas mãos do autor da vida. E Deus vai te responder como for necessário. Deus vai mover céu e terra, mares, lagos, estrelas, planetas, nuvens, sol, lua, para abençoar a todos vocês e a nós. Porque Deus é fiel. Deus sabe de todas as coisas. E muitas vezes nós não sabemos de nada, mas Deus sabe de tudo. E você que está aí, Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma resposta para você. Deus não vai te deixar dormir de mãos vazias. Deus não vai deixar você ir acordar sem saber o que fazer e para onde ir, o que falar e com quem falar. Deus tem visto as suas lutas, meu irmão e minha irmã. Deus tem visto o seu choro. Deus tem visto a sua inquietude. E Deus, por misericórdia, nos trouxe aqui hoje para te ajudar, te abençoar, te fortalecer. O que tem te afastado do Senhor, meu irmão e minha irmã? O que tem afastado você, mulher? O que tem afastado você, homem, da presença de Deus? Pequenos detalhes, pequenas atitudes podem nos afastar ou nos aproximar de Deus. E hoje Deus faz uma pergunta à igreja na terra. O que tem te afastado de Deus? O que tem te afastado da fé em Deus? O que tem te afastado da esperança, da alegria em Deus? Pare para pensar agora. O que tem te afastado do Senhor Deus? Dúvidas, incertezas, ansiedades, medos, más companhias, precipitações no que falar? O que tem te afastado de Deus? E Deus hoje quer que você se aproxime mais dele. Quando nós nos aproximamos de Deus,
Ele chega mais em nós. Quando nós nos chegamos mais a Deus, Ele se aproxima mais de nós. Eu peço você, mulher, e você, homem, chegue essa palavra agora. Aproxime este culto a outras pessoas. Compartilhe com seus grupos na internet. Você que está sendo alcançado pelas redes sociais. Multiplica esta palavra. Multiplique 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000 pessoas. Porque existem pessoas agora que estão afastadas de Deus. Quantas pessoas se afastaram de Deus por uma mentira? Quantas pessoas estão afastadas de Deus porque se aproximou tanto do mundo e se afastou do Senhor, o Criador? Eu vou orar pela sua vida agora. Eu vou pedir pelos seus familiares, vou pedir pelos seus parentes, vou pedir por você que está aí. Vou pedir que você se aproxime mais de Deus. Se você está próximo de Deus, se aproxime mais. Se você se encontra afastado de Deus, chegue mais perto de Deus. Porque Deus a salvação, em Deus a cura, em Deus há poder, em Deus há soluções, resoluções. Vamos orar agora. Pai amado, Pai querido, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, nós clamamos por uma igreja que se aproxime, que se chegue mais ao Senhor, meu Pai. Nós clamamos por esta mulher, por este homem, por essas famílias, que se aproxime mais do nome chamado Jesus Cristo de Nazaré. Se tem alguém afastado do Senhor, meu Pai, por circunstâncias, situações, que se arrependa e se aproxima de Jesus. Quando nos aproximamos de Cristo, Cristo nos aproxima de nós. Abençoe esta mulher, Senhor. Abençoe este homem que muitas vezes se encontra sem esperança, não sabe o que fazer, o que falar, nem como resolver. Mas hoje, vidas estão se aproximando do Senhor. Pessoas que estavam afastadas na fé, que achavam que não teria mais solução, hoje se aproxima do Evangelho de Cristo. Hoje se aproxima de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E quando se aproxima de Cristo, Cristo se aproxima de nós. Seja bem-vindo, meu irmão e minha irmã. O tema de hoje: o que tem te afastado do Senhor? Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Meu irmão e minha irmã, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Chegar a Deus, se aproximar de Deus, para verdadeiramente um homem e uma mulher chegar mais perto de Deus. Se aproximar mais perto de Deus, tem que verdadeiramente reconhecê-lo como único e eterno Salvador. Para chegarmos a Deus, nós temos que nos afastar do mundo, dos prazeres da carne. Quando nós nos aproximamos em Deus, Deus se aproxima de nós. A mulher do fluxo de sangue, ela se aproximou de Cristo, Cristo se aproximou dela. Quando nos aproximamos de Cristo, há cura, há resoluções que não eram resolvidas e são soluções resolvidas. Quando nós nos chegamos mais perto das vestes, das mãos de Cristo, Cristo se aproxima mais de nós. E Ele chegará a mim e a você. E quando Cristo se aproxima de um homem, de uma mulher, Ele se aproxima para resolver, para solucionar. Cristo nunca se aproxima para não fazer nada. Cristo sempre se aproxima para resolver, curar, ressuscitar, salvar, restituir, alegrar, solucionar o impossível.
limpai as mãos, pecadores. Quando nós chegamos em Cristo, Ele nos banha com a água da vida, limpa as nossas mãos, que as quais pegarem coisas impuras, pegaram o fruto do pecado. Nós temos que limpar as nossas mãos vão nos conduzir a um novo lugar, a um novo momento com soluções maravilhosas. E voz de duplo ânimo, sabe o significado de duplo ânimo aqui, igreja? São as pessoas que servem a dois senhores, a Deus e a Baal, a Deus e a Mamon. Só se serve a um senhor. Se servir a dois, vai amar um e vai odiar o outro. Esta palavra e voz de duplo ânimo são homens e mulheres que uma hora está com Deus e a outra hora está com o diabo. Uma hora está na igreja, outra hora está na boate. Uma hora está louvando a Deus, outra hora está cantando músicas mundanas e seculares. Voz de duplo ânimo significa homens e mulheres que no momento fala Jesus, mas no outro está casado com o mundo e com o pecado. E ele diz que quando nós nos aproximamos dele, para ele e por ele são todas as coisas, nós deixamos de ser chamados homens e mulheres que divide o nosso coração. Então, tem muitas pessoas na terra chamadas de duplo ânimo. São pessoas que casaram com o diabo e quer casar com Deus. Ou serve a Deus ou serve ao diabo. Purificai o coração, limpai aqui dentro. Só deixe aqui dentro o alimento da santificação. Não adianta ler a Bíblia, não adianta adorar, dizimar, ofertar, assistir cultos ou pregar o Evangelho, se o coração não estiver purificado. Igreja, o arrebatamento está se aproximando. Igreja, o Filho de Deus está próximo. Há sinais sendo dados no céu e na terra. Cheguemos a Deus. Nos aproximamos mais de Cristo, igreja, e Ele se chegará a mim e a você. O que adianta nós conquistarmos a fama, sucesso, ouro, prata, carros, cavalos, o mundo, e não conquistarmos o coração de Cristo? O que adianta nós sermos aplaudidos, darmos autógrafo, fotografados, recebermos prêmios de honra, ao mérito, se nós não temos o chegar, a intimidade com Jeová? Se aproxime de Cristo, igreja, e Cristo se aproximará de você. Cristo não fica com dúvidas, Cristo não fica com incertezas. Para você se aproximar de Cristo, a primeira coisa que vai sair de você é o pecado. Quando nos aproximamos de Cristo, a dúvida não tem mais espaço em nossos corações. Se você tem dúvida, se você vive um tempo de incerteza, se aproxima de Cristo. Ele vai resolver o que eu preciso. Ele vai resolver o que você precisa. Não seja chamado de duplo ânimo. Duplo ânimo, pessoas que servem a Deus e a Baal, Deus e a Mamon. Uma hora está com Deus, outra hora está na nudez, na indecência, na imoralidade, na prepotência, na arrogância. O divórcio virou troca de roupa. O divórcio virou troca de sapato. Casa hoje, se divorcia amanhã. Casa de novo, outro divórcio. Casa de novo, outro divórcio. Meu irmão e minha irmã, se aproxima de Deus, que Deus vai fazer as suas escolhas. Quando nós nos aproximamos de Cristo, as escolhas não são mais nossas, é de Jesus Cristo de Nazaré. Se você não sabe tomar uma decisão agora, se você está em uma rua sem saída, um beco sem saída, se tudo ficou sem saída, você não sabe, você não pode ir mais para frente, você não pode voltar, você não pode ir para a direita, nem para a esquerda.
nem subir e nem descer. Você se encontra em um local fechado, uma rua, um beco sem saída. Se aproxima de Cristo agora. E nesses becos sem saídas, nessas muralhas de concretos, Deus abre porta que ninguém abre. Quando nós nos aproximamos de Cristo, Ele faz mar se abrir. Quando nós se aproximamos de Cristo, Ele faz leão jejuar para não te devorar. Quando nós nos chegamos mais a Cristo, o fogo pode queimar, mas não queimará as nossas roupas, nem nossa pele, nem nossos cabelos. Se aproxima de Cristo que Ele vai te dar o remédio, vai te dar a cura, vai te dar a solução. Se a medicina não tem a cura para esta enfermidade em que você se encontra, chegue mais a Deus. Ele tem antídoto, Ele tem medicamento no céu, Ele tem cura para o incurável. Se você não tem recursos financeiros para honrar seus compromissos que foram feitos, e todas as portas da terra se fecharam para você, se chegue a Deus, e Ele chegará a ti com todos os recursos, todas as dracmas, todos os talentos chegará nas tuas mãos e nas minhas mãos. Se você foi abandonado, traído, traída, injustiçado, injustiçada, se você foi caluniado e caluniada, chegue mais a Deus, que Ele vai justificar você perante a quem te maltratou. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós nos chegamos mais a Cristo, não precisamos nos justificar mais. Quem nos justifica é aquele que chega a mim e a você, Jesus Cristo de Nazaré. Aquieta teu coração. O que está te afastando de Deus, mulher e homem? Você não ora mais? Você não abre mais a Bíblia? Você não jejua mais? Não faz mais um devocional quando acorda? O que está te afastando de Deus? São as novelas indecentes e imorais, os filmes pornográficos? O que está te afastando de Deus? É o vinho com álcool, é a cerveja, o uísque, a cachaça, a caipirosca? O que está te afastando de Deus? É a maconha, a cocaína, a heroína, o crack, a loló, a lança-perfume, o êxtase? O que está te afastando de Deus? É o adultério, a pornografia? É a sensualidade? É o lesbianismo, o homossexualismo? É se prostrar a falso Deus, imagens de pau, gesso, ouro, prata, madeira, areia, barro? O que está te afastando de Deus? É as boates, os carnavais, as músicas mundanas? O que está te afastando de Deus? É o sexo antes do casamento? É a fornicação? O que está te afastando de Deus? São as mentiras, a altivez, a prepotência, a arrogância, a soberba, a vaidade? O que está te afastando de Deus? É o racismo? É a pedofilia? É a corrupção? O que está te afastando de Deus? É amante? São as traições? A brutalidade? É a ignorância? O que está te afastando de Deus? É a falta de fé? É a ansiedade? É as preocupações com que vai se vestir, comer, morar, dormir, se alimentar, pagar, receber? O que está te afastando de Deus? Faça a reflexão da tua vida. Se aproxima, se chegue mais a Deus, que Ele se chegará a ti. Pegue este versículo, igreja. Reflita esse versículo, leia esse versículo de novo.
Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. O que está te afastando de Deus? Tem algo te afastando de Deus? Não se afaste de Deus. Se você está vivendo mais tempo de preocupações, você vai se afastar de Deus. Não presuma o que o dia de amanhã vai gerar para você ou para mim. Amanhã pertence a Deus. Viva um dia a cada dia. O que está te afastando de Deus é medo de morrer, é medo de ficar só, é sentimento de solidão, é sentimento de rejeição. O que está te afastando de Deus? Esta palavra chegou até você porque tem alguma resposta que você precisa dar a você mesmo. Reflita o que está te afastando de Deus. Pequenas mentiras, grandes mentiras não existem. Toda mentira é mentira. Cuidado para você não estar falando uma mentira e se afastando de Deus. É falta de amor? Falta de perdão? Falta de misericórdia? Tudo isso se afasta de Deus. É fofoca? É calúnia? Perseguição ao próximo? Tentar matar o próximo? Tentar destruir o próximo? Tudo isso se afasta de Deus. Vendei o Evangelho de Cristo, cobrar para pregar, cobrar para orar, cobrar para adorar, tudo isso se afasta de Deus. Roubar os dízimos e as ofertas, tudo isso se afasta de Deus. Roubar Jesus, tudo isso se afasta de Deus. Meu irmão e minha irmã, chegai-vos a Deus, e Ele chegarás a ti. Não seja chamado de duplo ânimo. Duplo ânimo tenta agradar a dois senhores. Não pode, igreja. Ou agrada a Deus, ou a Mamon, ou a Baal. Eu quero dizer a você, da parte de Deus, respaldado na Bíblia Sagrada, existem pessoas que estão afastadas de Deus porque não oram mais, não louvam mais. Existem pessoas que estão afastadas de Deus porque brinca de pecar. Existem pessoas que estão afastadas de Deus porque não querem mais congregar, não querem mais a unidade. Existem pessoas que estão afastadas de Deus porque deixaram de confiar que Deus é o Deus do impossível. Existem pessoas que estão dentro das igrejas. Existem pessoas que estão nos altares da igreja e estão afastados de Deus. Existem pessoas que estão pregando o Evangelho, cantando no altar, num grupo de louvor, nas cantadas. E alguns deles se encontram afastados de Deus. Estão ali mecanicamente ou comercialmente. Estão ali para se aparecer para a sociedade e para as pessoas. Você tem que adorar. Você tem que pregar. Para Ele e por Ele são todas as coisas. Cuidado para você não estar afastado de Deus pela sua arrogância ou prepotência ou sua falta de fé. Falta de fé afasta um homem e uma mulher de Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, vamos refletir a nossa vida agora. O Senhor está dando um recado a nós. Chegai-vos a mim, igreja. Deus está te fazendo um convite, a mim e a você. Vamos nos aproximar mais de Deus. Existem pessoas que se aproximaram tanto de placas de denominações, de convenções religiosas, associações de igrejas, de pastores, seminários, ciência, geografia. Existem pessoas que se aproximaram tanto de bancos de igreja, de microfones caros, de instrumentos musicais caros, e se afastaram de Deus, se aproximou do palpável, se aproxima do invisível.
do invisível. Existem pessoas que se aproximaram tanto dos bens materiais, carros, ouro, prata, fama, sucesso, dinheiro, casa, joias, diplomas, viagens, passaportes, hotéis, navios, aviões, restaurantes, talheres de prata e de ouro, e se afastaram de Deus. Meu irmão e minha irmã, Deus tem o melhor, tem o ouro e tem a prata, tem tudo para mim e você nessa terra. Mas temos que nos chegar mais a Ele, chegar em espírito e em verdade. Temos que nos converter verdadeiramente a um evangelho sendo pregado na terra, o evangelho conhecido, o evangelho de duplo ânimo, agrade a Deus e a Baal. Quantos falsos pregadores, falsos bispos, apóstolos, evangelistas, missionários, pastores, quantos falsos profetas estão sendo chamados por Deus de duplo ânimo. Hoje eles estão com Deus, quando sai, vai para os quartos dos motéis com suas amantes, usando drogas, engravidando amantes, usando maconha, cocaínas, heroínas. Chegai-vos a Deus, igreja. Quando nós chegamos a Deus, o traficante, a maconha, a cerveja, o amante, a Jezabel, o divórcio, o adultério, o sexo antes do casamento, o suicídio, o racismo, a corrupção, a mentira, a idolatria a falsos deuses, adoração a falsos deuses, não toma mais o lugar de Deus em nossas vidas. O que eu estou falando é a verdade, irmãos. Este evangelho que eu estou pregando aqui não é para entregar carro, casa, marido, mulher, filho, filha. É para entregar você a Cristo. Chegai-vos a Deus que você vai ver o impossível acontecer. Chegai-vos a Deus que você vai ver o sobrenatural acontecer. Chegai-vos a Deus que você vai ver o cesto que está pouco transbordar e pegar mais cestos e transbordar de pão de peixe. Chegai-vos a Deus que você vai ver o que está morto ressuscitar. Chegai-vos a Deus que você vai ter a noite, que você vai sonhar mais próximo de Deus. Não seja chamado por Deus, homem, mulher, de duplo ânimo. A Bíblia diz que você não pode agradar, eu não posso agradar a dois senhores, ou ama um ou odeia o outro. Duplo ânimo tenta servir a Deus e serve ao mundo. Chegai-vos a Deus que o diabo não terá poder mais sobre sua vida. Chegai-vos a Deus que macumbaria, que feitiçaria, que bruxaria, gafanhoto, devorador, imigrador, cortador, a locusto, pulgão, a oruga, não terá mais força sobre a sua vida. Chegai-vos a Deus que o teu filho volta, tua filha volta. Chegai-vos a Deus que o teu marido volta, tua esposa volta. Sabe por quê, meu irmão? Algumas coisas não acontecem nas nossas vidas, que são promessas, porque muitas vezes nós não estamos chegados a Deus. E você tem que chegar, e eu tenho que chegar, me aproximar mais de Deus. Não queira quantidade, queira qualidade. Não queira aparência, queira essência. Não queira o externo, queira o que está dentro, é o melhor. O amor, a misericórdia, a benignidade, a longanimidade. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a ti. Limpe as tuas mãos, vamos limpar as nossas mãos. A mão que pega em Jesus não é a mão que pega no pecado. A mão que pega em Jesus é a mão que levanta o pecador. Um coração purificado é um coração chegado a Deus. Um coração em santificação é um coração próximo de Deus. Muitos se chegaram à letra, muitos estão próximos da capa da Bíblia. Muitos estão próximos da letra da Bíblia. A letra mata. A letra da Bíblia mata.
Se eu e você não for chegado ao autor, a letra mata eu e você. Tem muita gente que conhece a letra, conhece a Bíblia, mas não é chegado ao autor da Bíblia. Vamos nos chegar a Deus, vamos nos aproximar de Deus, que Satanás se afasta de nós. Vamos nos chegar a Deus, que tudo será restituído a mim e a você. Chegue a Deus, se aproxime de Deus. Viva mais Deus. O que é que está te afastando de Deus? Muitas pessoas não oram mais. Muitas pessoas, quando acordam, não lembram que Deus existe. Muitas pessoas não abrem mais a Bíblia. Muitas pessoas não param para ler mais a Bíblia. Muitas pessoas não param para orar, para adorar. Cadeado, ferrolho, só quebra, só rompe. Algema, cela, porta só abre chegado a Deus, a próximo de Deus. Muralhas, muros só caem se nós tivermos chegado a Deus. Paulo e Silas eram homens próximos de Deus. Paulo e Silas eram homens chegados a Deus. Por isso que os cadeados, os ferrolhos quebraram, se abriram as portas e as celas da prisão e as muralhas caíram. Porque Paulo e Silas, chegado a Deus, próximo de Deus, Sadraque, Mesaque, Abednego, próximo do fogo, mas próximo de Deus. Próximo de Deus, o fogo não te queima e não me queima. E aqueles que lançaram Sadraque, Mesaque, Abednego não era próximo de Deus. Antes de entrar na fornalha, bem antes já foram queimados só pela temperatura. Quem não é próximo de Deus nem precisa chegar na fornalha para morrer queimado. O calor de longe já mata. Mas quem é chegado a Deus, próximo de Deus, a falta de dinheiro, a fornalha, os leões, o deserto, não mata. Não mata. Se aproxima de Deus, mulher. Se aproxima de Deus. Se você hoje chegar mais próximo de Deus, a amante não vai contigo. Só tem amante na tua vida, homem. Só tem amante na tua vida, mulher, porque você se afastou de Deus, você não é próximo de Deus, você é chegado a Satanás. Só vive relacionamento de adultério, só casa com amante, só está traindo porque se afastou de Deus. Só engravida amante porque se afastou de Deus. Só foi pego no pecado porque se afastou de Deus. Só houve escândalo porque se afastou de Deus. Eu não sei aonde você se encontra agora, embaixo de uma ponte, num presídio, numa cadeia, numa cela de uma penitenciária, numa UTI, num hospital, no palácio, numa casa, em um barraco. Eu não sei aonde você se encontra, mas aonde você está, você pode se aproximar de Deus. Se é remédio, Deus vai dar. Se é porta para abrir, Deus vai abrir. Se é cela, cadeado, corrente, ferrolho para quebrar e romper, vai quebrar e vai sair. Se é dinheiro para chegar, vai chegar dinheiro. Se é o marido, o filho, a filha, a esposa para voltar, vai voltar. Chegue a Deus, se aproxime de Deus, que Ele chega de você, chega colado em você. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Você para de mentir, para de blasfemar, para de fazer fofoca, para de fazer calúnia, para de abrir cova para o próximo, para de fazer sepultura para enterrar o povo vivo. Se chegue a Deus, que Deus vai te honrar.
Quando não está próximo de Deus, se preocupa com a prosperidade do ímpio. Quando está próximo de Deus, não se preocupa com a prosperidade do ímpio. Quando está afastado de Deus, tem inveja, tem ódio, não perdoa, tem dificuldade de pedir perdão, de perdoar. Mas quando está próximo de Deus, perdoa, ama e estende a mão para ajudar ainda. Se aproxima de Deus, que Ele vai se aproximar de ti. Se você nada via, se você nada enxergava, e se você é próximo de Deus, se você é tão grudadinho com Deus, mas não está entendendo esta luta, se você faz parte daquele povo que é próximo de Deus, próximo por obedecer a Deus, mas está sofrendo humilhações, percas e perseguições, sua hora chegou. Deus se aproximou para te honrar. Deus se aproximou para te exaltar. Quando nós nos aproximamos de Deus, toda preocupação vai para o fundo do mar do esquecimento. Quando nós nos aproximamos de Deus, nossos pecados não têm mais poder sobre as nossas vidas e entra no fundo do mar do esquecimento e Deus apaga o nosso passado. Não importa se disser a você que não vai dar certo. Não importa se falar a você se está tudo acabado. Não importa se falar a você que é tempo de derrota e humilhação em sua vida. O que vai fazer a diferença são essas palavras que você vai ouvir agora. Você é próximo de Deus em santidade. Você é próximo de Deus em obediência. Você é próximo de Deus em orar. Você é próximo de Deus em adorar. Você é próximo de Deus em saber esperar. Então a notícia é essa. Deus vai te honrar. A glória da segunda casa é maior para quem é próximo de Deus. Um homem e uma mulher afastado de Deus, a vida é só sacrificar, sacrificar, sacrificar. Um homem e uma mulher que é próximo de Deus, a vida é obedecer, obedecer, obedecer. Quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Toda vez que Jó orava na cinza, Deus se aproximava dele. Toda vez que Ana, Miriam, Esther, Salomão, Abraão, Moisés, Elias, Eliseu, Josué, Caleb se aproximavam de Deus, Deus se aproximava deles. Quando nos aproximamos de Deus, a nuvem se aproxima de nós e a coluna de fogo se aproxima de nós para nos proteger do sol e nos guiar durante a noite e nos aquecer do tempo frio. Quando nós nos aproximamos de Deus, nos chegamos a Deus, nós lançamos a rede e a rede enche de peixe. Se aproxime de Deus, chegue mais a Deus. Se afaste totalmente das dúvidas, se afaste do dia de amanhã, se aproxime de Deus e do dia de hoje, porque hoje não acabou e hoje ainda tem bênção aqui e bênção aí. E amanhã, quando amanhecer para nós e para vocês, nos aproximaremos de Deus e Ele se aproximará de nós. Quando nós nos aproximamos de Deus, o milagre se aproxima de nós. Os anjos de Deus se aproximam de nós. Quando nós nos aproximamos de Deus, a nossa carne não nos comanda mais. Pergunte a Deus, o que está fazendo você se afastar de Deus? São suas roupas indecentes?
suas calcinhas imorais, desenhando o seu corpo? O que está te afastando de Deus? É o excesso pela sua beleza que Deus dá? É um narcisismo? É uma paixão pelo seu corpo, uma adoração pelo seu corpo? O que está te afastando de Deus? É a sua adoração pelo teu intelecto? Pela beleza física que Deus te entregou? O que está te afastando de Deus? É porque você não aceita a cor que Deus te deu, o corpo que Ele te deu? Deus te fez como Ele quis fazer. E Ele vai fazer o que for necessário para te honrar. Mas se aproxime dEle. Chegue mais a Deus. Se afaste da tua mente, do teu intelecto. Se afaste da tua vontade. E se aproxime mais da vontade dEle. Quando nós nos aproximamos da vontade de Deus, nós aprendemos a ir até o fim. Neste barquinho, vamos até o fim. Enfrentando maremotos, tsunamis, ventos fortes, ondas altas, temporais, noites traiçoeiras, dias quentes e dias frios, vendavais, levantes, calúnias, perseguições, armadilhas, mas nós estamos próximo dele. E próximo de Deus, nenhuma arma preparada, nenhuma ferramenta, nada forjado contra um homem ou uma mulher que se aproxima de Deus prosperará. O que vai prosperar sobre um homem e uma mulher que se aproxima mais a Deus Cristo, são as infinitas graças e misericórdias de Deus. Você, eu, refletimos a nossa vida hoje. O que está nos afastando de Deus? É o cigarro? São as festas mundanas? São os carnavais, as micaretas, as festas juninas? Natais comemorando Papai Noel e Natal? Natal, próximo de Deus, é sem Papai Noel. Natal, afastado de Deus, é com Papai Noel. Pessoas que comemoram Halloween, pessoas que se fantasiam nos Halloweens de bruxa, de diabinhos, de prostitutas, ladrões, marginais, piratas. Pessoas que comemoram o Halloween estão se afastando de Deus. Pessoas que não comemoram o Halloween estão se aproximando de Deus. O que está te afastando de Deus? É vela acesa em falsos deuses, se ajoelhando e botando a mão? Imagens que têm boca e não fala, olhos e não vê, ouvidos e não ouve, mãos e não toca, pés e não anda, nariz e não sente o cheiro da comida? O que está te afastando de Deus? É bater tambor, é babalorixá, feitiçaria, macumbaria, magia negra? O que está te afastando de Deus? Entrar na sétima onda com a macumba na cabeça para uma falsa deusa do mar te responder? Não existe deusa do mar, existe o Deus do mar, o Deus do rio, o Deus da lua, o Deus do sol, o Deus dos planetas, o Deus da vida, Deus Jeová de Rei Jafá. O que está te afastando de Deus? São os atalhos, os desvios, os caminhos errados, as bandejas de lentilhas? O que está te afastando de Deus, mulher? É seus seios indecentes e imorais aparecendo na rua? Mini saia com as calcinhas aparecendo? Cruzada de perna para todo mundo ver as partes íntimas? O que está te afastando de Deus, homem, usando roupa colada, desenhando suas partes íntimas para seduzir as pessoas? O que está te afastando de Deus, homem com homem, mulher com mulher? O que está te afastando de Deus? Drogas, corrupções, adultério,
mentira, soberba, falsidade, altivez, luxúria, prepotência, arrogância, racismo, pedofilia, corrupção. O que está te afastando de Deus? Se afasta de tudo isso e se aproxima do Deus de Israel. Que o Deus de Israel, quando vê um homem verdadeiramente se aproximando dele, ele se aproxima deste homem, desta mulher. E quando Deus se aproxima, ele vem de mão cheia para encher o celeiro no tempo certo. Me ajude agora, meu irmão e minha irmã. Eu não peço tua prata, teu ouro. Eu não peço teu dinheiro. Eu não peço nada material a você. Mas eu só faço um pedido: entrega a tua vida a Deus e compartilha esse culto agora. Envia esse culto para as pessoas se chegarem mais a Deus. Tem muita gente se chegando ao que não deve, ao pecado. Se chegue a Deus, que o pecado não vai resistir mais e vai bater em retirada da tua vida. Tem uma nova oportunidade para a sua vida hoje. Tem um recomeço para você hoje. Tem uma nova chance para você hoje. Deus chegou a você aqui agora, porque você pediu a Ele: Senhor, vem até mim, Senhor, para eu me chegar a Ti, Senhor. Você pediu a Deus por esses dias: Senhor, chegue mais a mim. E Ele te diz: chegue mais ao Senhor, mulher. Chegue mais ao Senhor, homem, ao Senhor Deus, que Ele se chegará a ti. E quando Deus chegar a você, a arca vem para curar, salvar, restituir, libertar, ressuscitar e salvar. Onde Jesus chega, Ele chega para resolver. Se você se chegar a Deus agora, e se você está chegado, próximo de Deus, e o cesto está vazio, a rede não tem mais nada, a botija secou, a panela está vazia, levanta para o alto, coloca as mãos ou lança à direita a tua rede, que Deus vai encher rede, vai encher panela, vai encher vaso e vai encher os cestos. Se tem alguma impossibilidade, se chegue a Deus, que o doutor Deus se chega a você. Doutor especialista em cura, em matemática, em engenharia, em arquitetura, em tudo. Jesus Cristo não voltando. Segunda-feira estaremos aqui mais chegado a Deus, mais próximo de Deus. Eu e você, minha família e sua família. E hoje ainda, neste lugar, aqui e aí, você é chegado a Deus? Deus chegou a você. Abraça Deus, abraça. Dá um abraço em Deus agora aí, dá. Deus é invisível, abraça Deus. Se chegue abraçando Deus, Deus vai te abraçar dentro dessa UTI. Deus vai te abraçar dentro desse hospital. Deus vai te abraçar dentro dessa enfermaria, dentro da emergência, dentro do ponto-socorro, dentro do ambulatório. Deus vai te abraçar dentro de tua casa, na rua, no trem, no metrô, no avião, no navio, no submarino, na moto, na bicicleta, no lombo de um animal, dentro de um carro, dentro de um ônibus. Deus vai te abraçar dentro de um presídio, de uma cadeia, de uma cela de penitenciária. Deus vai te abraçar onde você estiver agora. Fala: Senhor, deixa eu me abraçar contigo, Senhor. Deixa eu chegar mais próximo de ti, como a mulher do fluxo de sangue, porque haverá cura. Chega mais próximo de Deus. Eu não vejo, você não vê, mas Ele nos vê. Que Deus abençoe você.
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Quer solução? Quer paz? Quer noites melhores? Amanheceres e dias melhores? Se aproxima de Deus. Todo dia. Se aproxime mais. Todo dia. Que Ele vai se aproximar mais de você e de mim. O pai do filho pródigo era próximo de Deus. O filho pródigo voltou a ser próximo do Pai. Está ligado? Que Deus abençoe você. Te amo muito. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Ore por mim e eu oro por você. Shalom Adonai.